No tocante ao departamento que a gente implantou agora, fisicamente, que é o Departamento de Políticas Culturais, que pretende dar um certo planejar, né, e abrir esse diálogo organizado para que tenhamos as políticas culturais do município definidas, a partir do surgimento e criação da nova Secretaria Municipal de Cultura, que foi criada na reforma administrativa de agosto de 2014. Então, tudo isso muito recente. Eu digo que estamos fazendo uma espécie de levantamento geral de todas as propostas e demandas das 5 conferências municipais que foram realizadas, ou seja, esses anseios todos que foram postos, discutidos e aprovados, né, nas plenárias, que podem se constituir como as prioridades que a sociedade civil, que o setorial artístico em si deseja. A gente está fazendo um levantamento muito minucioso disso. Isso já foi um aporte muito bom para o conteúdo do Plano Municipal de Cultura, que eu acredito que no mais tardar uns 5 dias deva ser encaminhado à Câmara Municipal. Aí teremos uma audiência pública. Ele já foi para a consulta pública e ele está sendo tratado há muito tempo já. Tivemos todo um trabalho referente ao Plano Municipal nas regiões administrativas da cidade. Foram 10 encontros em bairros diferentes. Daí tiramos 22 representantes, mais ou menos, pessoas voluntárias que foram lá para a FUNCART e constituíram os grupos de trabalho. E aí tínhamos aí uma enormidade, né, de propostas, e aí pudemos tratá-la dentro de uma metodologia que todo mundo vai ver que acho que contempla, né, assim, norteia realmente, no geral, essas necessidades prioritárias que vêm aí desde muito tempo. E aí, nesse aspecto, eu também estou tentando aqui resumir o máximo em função do tempo, mas eu chamo a atenção para umas coisas muito importantes. Nós temos, sim, políticas de editais, tanto da União, como do Estado, como do município. E, em tratando do município, a gente está tendo muito cuidado agora para, como é que se diz, construir um entendimento interno, não só dos setores da própria Secretaria e da FUNCART, para que as pessoas entendam bem realmente o propósito disso, dessa política de editais, ou pelo menos do instrumento edital. Porque, assim, tanto os proponentes como a parte interna da máquina pública, eu acho que o Oeste colocou muito bem um pouco do distanciamento aí da dinâmica, né, dos avanços que a sociedade teve, e a máquina pública ainda se ajusta, né, se adequa, e nós somos realmente um município e um país, né, burocratizados demais. Então eu chamo a atenção muito para isso. A gente está procurando lapidar um pouco, melhorar um pouco em termos de texto, em termos de objetividade, em termos de resultado, enquanto instrumento jurídico, esses editais também e essas propostas que chegam. Eu estou de olho nesse documento. Realmente eu vim aqui hoje de manhã ver aí esse resultado desse debate de ontem, porque esse documento, chegando numa Secretaria de Cultura, na área técnica, ele pode ser tratado no sentido de ir separando um pouco esses caminhos jurídicos. Assim, pede-se lei, então a gente caminha como? Tá? A criação de uma lei, a gente tem que debater com o legislativo, com o setorial junto, com subcomissões de Câmara, que tipo de lei, com a tributação principalmente, aí tem que ver a legislação federal, estadual, municipal. Esse trabalho técnico, ele é muito importante. É ele que engessa, às vezes, muito, essa questão burocrática, é ela que engessa muito essa dinâmica que a gente, às vezes, deseja dentro de um cronograma que a gente planeja e, às vezes, tem que estar refazendo. Bom, dito isso, esse entendimento é geral, tanto do objetivo de cada coisa. Então, na área do audiovisual, Bruna mesmo vê isso, que eu brinco muito com ela, que eu digo, para quê? Por quê, né? Onde é que a gente vai chegar? O que é que foi feito?
Então, esse trabalho está sendo feito, de pegar desde o primeiro seminário que Natal teve, verificar se essas demandas foram realmente, como é que se diz, feitas, né, resolvidas, e se não, dar uma roupagem, né, atual para que se resolva. É lógico que isso requer tempo, continuidade de trabalho, compromisso público, compromisso com quem está realmente mexendo com tudo isso. Então, essas demandas aqui, eu estava vendo algumas assim pela projeção, e já estava me lembrando de outras semelhantes e outras que surgiram também nessas discussões do plano municipal. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui desse encontro, tá, vai dar realmente subsídios para essa continuidade desse diálogo, esse monitoramento constante do próprio setor, que é fundamental, mas principalmente vai organizar melhor o que a gente sente uma falta muito grande do entendimento mesmo, da gente saber usar realmente as ferramentas, os instrumentos, saber distribuir essas estratégias que a gente precisa. Eu estou resumindo ao máximo aqui, mas dito isso é o seguinte: nós temos fórum de festivais, então para isso existem demandas específicas. Nós temos entidades representativas do setor do documentário, do curta-metragem, para isso existem demandas específicas. Tá? Nós temos o setorial das festividades, tá, da cidade, que chegam lá pedindo uma série de coisas também. Nós temos, na área da literatura, agora estamos encaminhando também o plano municipal do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. Isso vai virar também lei, agora está indo para a Câmara Municipal. Também contempla fundo específico para a área, é muita coisa. Só que a minha preocupação, eu vou repetir, da mesma forma como não existia ainda um entendimento para que serve uma Secretaria Municipal de Cultura, né? Primeiro escalão, qual o papel de uma fundação, tudo isso está sendo construído a partir dessa oportunidade agora da existência de uma Secretaria Municipal de Cultura, que eu acho que as pessoas desconhecem até, já que é muito recente, e ainda fica tudo em cima da questão da FUNCART, né? da Fundação. Então, nós estamos trabalhando nesse entendimento para gerar aí uma proposta de política cultural. Ela bem mais planejada, com uma metodologia que seja possível a gente avaliar os resultados disso tudo. Para você ter uma ideia, só exemplificando, nós temos 16 anos de renúncia fiscal, com todos aqueles problemas que a gente sabe de captação, de diálogo com iniciativa privada, mas nós temos também falta de entendimento para tudo isso também. Nós temos projetos que não fazem a avaliação de metas, de resultados, isso aí não gera subsídios para alguns diagnósticos para a gente realmente resolver. Nós temos deficiência de dados, de indicadores. Tudo isso precisa ser organizado também, porque isso é fundamental. Tá? Não é nenhuma proposta de sobrepor aqui burocracias ou criar mais burocracia. Mas esse entendimento é muito importante. Então, para a gente chegar a uma política do audiovisual, é necessário a gente ter diagnósticos precisos, é necessário a gente saber o resultado dessas ações todas, tá certo? Como é que isso foi tratado, cada bem desse, cada produto desse, tá certo? Cada iniciativa dessa. É muito importante. Papéis dos festivais, etc, etc. Então, no geral, o que a gente está tentando fazer é organizar esse novo setor lá na Secretaria Municipal de Cultura, que é um departamento de políticas culturais, e aí abrange muita coisa, dar uma nova dimensão para abrir uma discussão para o Fundo Municipal de Cultura, fazer esse levantamento, essa avaliação desses resultados relacionados ao mecenato, trazer e tratar realmente essas propostas, essas demandas, sejam elas atuais ou as anteriores, e aí criar esses subsídios, principalmente esses instrumentos que a gente possa realmente continuar tendo. Eu não sei se eu abrangi demais, abri demais, mas eu queria fazer só realmente essa síntese. Então, a gente está fazendo um estudo minucioso das demandas, e aí para propor enquanto resultado, ou então enquanto
algo mais sistematizado, realmente uma política cultural para o município. Obrigado. Obrigada a você, José Nilton. Agora, Bruna, por favor. Bom dia, gente. Né? Queria dizer também que eu estou muito feliz com o andamento desse fórum. Né? Ontem os meninos me chamaram ali para uma entrevista e eu vou repetir o que eu disse. Eu acho que esse é um momento fundamental para o setor, para a área de cultura, porque é uma das primeiras vezes que eu vejo que foi uma iniciativa do próprio segmento puxar um fórum de discussões para o setor do audiovisual. Isso foi iniciado, se eu não me engano, durante o Goiamum, né, Nelson? Há alguns anos atrás, eu estava presente num desses, mas eu acho que de forma institucionalizada é o primeiro, né, setorial da gente. Né? Durante a Conferência de Cultura, por exemplo, eu vi que boa parte das pessoas que estão aqui presentes não estavam. Né? E eu acho que dessa vez a gente está construindo de forma coletiva as nossas proposições. Né? Está sendo sintético, está sendo propositivo, e é fantástico para a gente, como gestor municipal, poder acompanhar a construção, né, dessas propostas, né, de uma reflexão sobre a cadeia produtiva, né, enfim. Eu vou fazer uma pequena síntese também, como o José Nilton fez, né, do que nós fizemos durante a gestão municipal. Né. Acho que alguns de vocês, a maioria de vocês já sabe o que tem sido feito, que a gente tem tido um diálogo relativamente estreito, né, sobretudo em função da proximidade da BDIC com a instituição, né, que tem se feito muito presente, muito próxima, né, da gestão municipal. Então, em 2013, né, que foi o primeiro ano da nossa gestão, já dentro de uma lógica de lançamento de editais públicos, né, que essa gestão iniciou, a gente lançou um primeiro edital contínuo para o campo do audiovisual, né, de fomento à produção e realização de festivais independentes, que foi o Cine Natal. Nesse primeiro ano, ele teve um formato reduzido, né, que contou com um aporte de... vou direcionar para vocês terem um entendimento, não dá a dimensão do recurso total, né? Mas foram 3 prêmios de R$15 mil para realizações, né, produções audiovisuais, que foram destinadas à criação de ficções. Né? A escolha pelo gênero ficcional, né, foi designada pelo próprio setor, né, numa reunião que nós tivemos logo no início da gestão, e que apontou a necessidade de um estímulo à criação, ao investimento no gênero ficcional, porque ele estava ganhando uma certa dimensão no município e ao mesmo tempo não se tinha nenhum tipo de estímulo, né, para a produção desse gênero de produções. Né? Já havia uma série de documentaristas, né, um histórico de realizadores documentaristas, mas para a ficção ainda tinha bem poucas produções, bem pouco estímulo, enfim. Então, nós focamos em ficção. Né? E havia uma segunda categoria de fomento a festivais independentes. E o fomento a esses festivais aconteceu como se fosse uma espécie de projeto guarda-chuva. Né? Eles iriam integrar, né, um grande festival homônimo chamado Cine Natal. Né? E aí, dentro de um universo de 5 festivais inscritos, nós selecionamos, nesse primeiro ano, o Goiamum Audiovisual, que é um velho parceiro também, né, da prefeitura, desde o seu primeiro ano, e o Fest Natal. Né? Eu acho que, sobretudo, porque eram os 2 festivais que estavam mais regulamentados, né, tinham, enfim, um currículo maior, estavam todos de acordo com o padrão, né, do que se exigia de documentação na época. E
esses 2 festivais, nessa primeira edição, eles aconteceram, né, de uma forma, a proposta pelo menos era acontecer de uma forma integrada, né, em conjunto com o Festival Público Municipal, né, que era o primeiro público municipal a acontecer também, e a ideia era que houvesse uma contrapartida, né, eles iriam ser interligados de alguma forma. A nossa avaliação posterior foi que não houve essa integração, né? Ela, na verdade, não aconteceu. O que aconteceram foram 2 festivais independentes, né? Que contribuíram de alguma forma, sobretudo Goiamum, com o público que foi bem tímido. Nesse primeiro ano aconteceu no formato de uma pequena mostra na Casa da Ribeira e de algumas oficinas que foram realizadas, debates e oficinas em parceria com o SESC, né? Na época a gente teve uma oficina com o Marcelo Caetano, né, que veio qualificar os roteiros que foram premiados, e em seguida uma série de debates, né, com TVs públicas, enfim, e a presença de alguns cineastas de grande porte, né, alguns internacionais, inclusive, mas foi bem tímido, né? Em 2014, né, nós reavaliamos essa primeira ação, né, e no lançamento do segundo edital, a gente pôde contar com uma parceria que foi fundamental, né, que foi o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Nós participamos, como grande parte dos municípios no Brasil, desse edital de suplementação de recursos para capitais, né? E nós recebemos uma injeção considerável de recursos, né? Remanejamos os recursos que nós tínhamos no ano anterior, recebemos um pouco a mais, né? E aí nós, se no primeiro ano o investimento para os festivais independentes havia sido de R$200 mil, 100 para cada um dos 2 aprovados, nós passamos a investir um valor de 75 mil em cada festival independente, que continuou sendo uma categoria, né? E remanejamos 50 mil para a categoria de realização de produções, né? E aumentamos também o número a possibilidade de gêneros a serem contemplados nesse segundo edital. Então, no total, foram contemplados 6 prêmios no valor de R$50 mil, né, para a realização de curtas, que foram de ficção, documentários e animações, né? No final das contas, a presença das animações foi muito tímida. Nós tivemos apenas 2 inscrições no universo total de quase 50 inscritos, né, para a realização de curtas, e nenhuma delas foi aprovada. Então nós tivemos 6 projetos que são de documentário e de ficção. E a realização de 2 festivais, que foi mais uma vez o Goiamum e um novo festival, né, que era o Urbano Cine, um festival que era relativamente novo na cidade, que aliás era novo, né? Tinha acontecido algumas mostras dentro do Circuito Ribeira, né? E já tinham feito em outras cidades e até outros estados. Em outras cidades, né? Mas nunca tinha havido um festival Urbano Cine, eram pequenas mostras, né? E aí nós apostamos nessa ideia, né, que consistia numa proposta diferenciada de festival, que integrava um público jovem, né, e que acontecia nas periferias urbanas, né? A ideia era integrar as paisagens urbanas periféricas, né, com esse público, né, juvenil, e foi bem bacana, assim. Então, o Goiamum e o Urbano Cine aconteceram já em 2015, por conta desse atraso de repasse, né, que a gente já vem discutindo aqui. E os curtas estão sendo viabilizados agora, né?
Eles vão acontecer, espero eu, em 2016, né? Então, essa primeira fase de negociação com a Funcart já aconteceu, né? A verba já foi depositada e agora os proponentes estão em negociação com o Fundo Setorial para receber os recursos federais, né? Mas acredito que vem aí uma produção muito interessante, porque os 3 primeiros que foram financiados no valor de 15 mil já foram muito representativos de uma nova produção que está se consolidando, né, com uma qualidade técnica e estética muito impressionante, né, e com o valor que a gente cedeu, que ainda é muito pequeno, eu acredito que isso vai nos trazer resultados ainda mais encantadores, né. Eu tenho bem pouco tempo. Tá, eu vou fechar. Bom, diante dessa realidade, o que eu queria dizer é que nós tínhamos um planejamento que abarcava outras dimensões, né? A gente pretendia trabalhar com memória, né? Trabalhar com formação, fizemos algumas parcerias para realizar algumas oficinas, mas nada ainda consistente como a gente pretendia, né? E aí, com essa crise, aí a gente acabou levando um baque ainda maior, né? Mas nós vamos investir esse ano, né, no aprimoramento desse diálogo que a gente tem tido com o setor, né, numa avaliação dessas políticas públicas para o audiovisual, né, em parceria com o pessoal do Departamento de Políticas Culturais, né, como o João Newton tinha falado, que está desenvolvendo um trabalho inovador, né, no campo municipal. E esse fórum ele vai ser fundamental, né, para a gente poder, eu acho que juntos, né, com o segmento, correr atrás de novas parcerias. Ontem eu estava conversando com a Tarciana, né, eu acho que o principal obstáculo que a gente tem enfrentado é justamente esse engessamento, né, burocrático dentro do sistema, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha sempre atrasos nos repasses, né? Muitas vezes informações truncadas, né? O setor técnico acaba recebendo informações que são diferentes da controladoria ou do próprio setor financeiro, né? Então, eu acho que, na verdade, o campo da cultura ainda está se institucionalizando, né? Ele está se legalizando, se organizando de uns tempos para cá, e eu acho que ninguém, né, é isso que a gente tem visto, né, José Newton? Nem a Procuradoria, nem a Controladoria, nem os setores jurídicos, nem financeiros, né, ainda tem uma noção clara né, dos marcos legais, né, dos mecanismos para se operar dentro desse campo. Então, a gente tem buscado um diálogo mais estreito com essas outras secretarias, né, com os órgãos de controle. Eu acho que isso tem sido muito positivo, né? Esse ano nós tivemos a oportunidade de conversar, desde o ano passado, na verdade, de conversar com a Controladoria, com a Procuradoria, né? E a Controladoria também recebeu os proponentes, né? Dando detalhes sobre a visão, né, que eles têm enfim, dos editais, enfim. Isso tudo tem sido feito com o acompanhamento desses corpos técnicos, né? Também temos percebido uma recepção muito boa por parte dos gestores da Ancine e do Fundo Setorial, que estão em diálogo direto com os proponentes. Isso tem sido muito enriquecedor, né? Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem uma tarefa árdua pela frente, que é estreitar cada vez mais, né, esse diálogo entre secretarias, né, setor público com sociedade civil, que eu acho que a gente está num bom caminho, né? E também deixo aqui, enfim, a provocação para que esse fórum, né, ele dê realmente continuidade
a essas proposições, que nós juntos, né, município, governo do estado e sociedade civil, a gente possa correr junto atrás dessas deliberações que estão sendo tiradas aqui. Eu acho que a gente tem muita riqueza que está saindo daqui desse fórum, né? E é isso. Ok, Bruna, muito obrigada. A gente realmente está com o tempo megamente estourado. Inscrições, por favor. Francisco aqui. Pronto? Kaline quer falar? Kaline e Lula. Pronto, vou encerrar, gente, tá? Porque senão a gente não termina. Gente, mais uma vez, bom dia. Vou tentar ser bem sintético. Agradecer a presença desses companheiros do município, né, que a gente reconhece, a interlocução, a disponibilidade está aqui, né? E também o pessoal do Estado fez uma discussão importante. Duas perguntinhas. Esse momento foi ótimo, justamente porque a gente percebe o fortalecimento, o empoderamento da sociedade civil, né, as pessoas participando, questionando, se propondo, né, e vários municípios diferentes. E aí, uma das coisas que a gente ficou falando foi consórcios intermunicipais de cultura. A prefeitura buscou algum tipo de ação nesse sentido, de chamar outras secretarias para esse diálogo, Secretaria de Parnamirim, do Extremóide, São Gonçalo, de Macaíba. Até que ponto a gente pode apostar nesse tipo de iniciativa? Né? A outra pergunta. A gente viu aqui em vários momentos que cultura é interdisciplinar, é transdisciplinar. Muita gente fala disso na academia, fora dela. E isso é um barato, mas ao mesmo tempo acaba que às vezes fica terra de ninguém. Ninguém cuida porque não se torna prioridade, porque está em todo lugar, mas ninguém encara como prioridade. Como é que está esse diálogo aí com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, que vale também para o Estado, né? Essas secretarias que têm maior poder de investimento, quando é que a gente pode fazer um bate-papo intersetorial, com educação, com saúde? É isso. Obrigado. Dênia propôs que a gente primeiro fizesse todas as perguntas e vocês respondessem todos para a gente otimizar, certo? Bom dia a todos. Na verdade é só uma reflexão mesmo, né? Assim, a gente é lá de Porto do Mangue, Mossoró, Serra do Mel, e a gente já vem há algum tempo fazendo algum trabalho. Aí eu vejo desde ontem, assim, a maior riqueza que a gente vai levar é essa troca de informação, conhecimento, que a gente está trocando ideias. Eu vou levando um legado bacana daqui. Mas assim, há uma distância muito grande. Quando se fala assim de recursos, de editais e tudo mais, eu já vejo que aqui vocês têm uma dificuldade gigantesca, que estão discutindo isso há anos e anos. Imagine para a gente que já tem 12 trabalhos lá. Os editais são muito burocráticos, a chegada até vocês é muito burocrática, é tudo muito difícil. Isso é um sonho assim utópico, a gente não imagina chegar nunca aqui. Então eu não vi nenhuma fala assim, numa discussão que levasse esse conhecimento até a gente lá e outras pessoas que existem na região, né? Então, isso não só acontece no audiovisual, no teatro, numa publicação de um livro, isso não existe. A gente vai fazendo mesmo na esmola, vendendo uma galinha, juntando umas coisas, vendendo e fazendo, porque lá não existe, isso não existe, essa possibilidade é um sonho que eu acho impossível. Eu saio daqui sem raiva, muito pelo contrário, eu saio daqui com o maior orgulho do mundo de ter encontrado vocês e estar discutindo sobre isso. Mas essa questão da gente imaginar que vai concorrer a um edital, sai edital para 3 trabalhos, né? Então a gente nunca vai concorrer, nunca. A gente sai com esse pensamento daqui de qualquer lugar, porque é muito burocrático, é muito difícil, e os grupos nunca permitem que a gente, do interior, lá do pezinho da serra, vá concorrer a um edital. E se a gente ganhar, a crítica vai ficar em cima, que aquele trabalho não devia ter, porque os outros têm mais experiência, Então eu acho, assim, eu não conto com essas coisas, esses recursos que saem do Estado. Não tem. No município é uma roubalheira danada. Sai uma verba dentro da educação que for fomentar uma coisa para teatro, música, livro, a prefeitura, o município, se não votou no prefeito, ele come aquele dinheiro, bota para outra coisa e presta conta e tudo mais. Então, assim, a maior riqueza é mais uma reflexão sobre isso. Eu não me seguro nessa questão dos editais.
venho porque quero conhecer, quero concorrer mesmo assim. Mas eu acho que devia ter um olhar bacana sobre isso, porque tem muita gente bacana querendo produzir há muitos e muitos anos. Eu acho que eu era menino, conhecia Aécio Cândido, ele era uma pessoa que contribuía demais com o teatro, nas cidades pequenas, na Serra do Mel. Essa é uma reflexão que a gente pensa também nessas pessoas que estão lá, no tronquinho da serra, querendo fazer alguma coisa. É isso, obrigado. Obrigada pela contribuição de vocês. Olá, bom dia. Eu vou ser uma fala bem rápida, também uma reflexão, mas uma pergunta também para o Estado, que acabei não trazendo. Eu sou de uma pessoa, enfim, estou aqui, é um ganho muito grande esse diálogo. Vocês entraram no Sistema Nacional de Cultura, e o Estado também? Já? Sim, sim. É necessário entrar no Sistema Nacional de Cultura para estar parelhado com o federal, né? Então, para receber verbas, tudo, tem que estar no Sistema Nacional de Cultura. E o governo federal, através do FSA, gestores, através do FSA, e eu sei que vocês sabem, é uma mãe, dá dinheiro de mão beijada. Se você botar R$1, o FSA triplica, duplica e ficam R$3. Botou 100 mil, é 300 mil. Quantas verbas deixamos de ganhar? Não é o que a gente ganhou, não. Não é o 200 mil que a gente ganhou, não, que a gente vai ver, não. É quanto perdemos. Perdemos milhões. Sabe, mãe? O FSA é uma mãe. Só banqueiro recebe isso no Brasil. E o audiovisual tem isso. Gestores, se não forem vocês que façam isso, vai passar essa época e a gente não vai ter. Então é responsabilidade minha e é responsabilidade nossa pensar, vem verba. Vem verba. Então se a gente coloca 100 mil, só vem 300, mas se a gente coloca 500, vem 1,5 milhão. São 3 longas de 500 mil. Galera, isso é muito sério. Desculpa. Mas só para concluir, a cultura é uma economia, né? A cultura é uma economia e todas as secretarias têm que saber que é uma economia que fomenta, dá emprego e renda. As pessoas vivem só de cinema, eu vivo só de cinema, por exemplo. E sobre você que do interior, Francisco, você está aqui para entrar nos editais, sim. Inclusive, o Estado tem que também levar as oficinas de como preparar projeto para edital na sua cidade. É o Estado que tem que fazer isso, não é você não. Você já fez o esforço de estar aqui pagando. O Estado agora tem que ir lá como fazer, elaborar projeto e como prestar contas. E continue vindo e não tem cobrança. Acho que a gente já tiver um parceiro nisso, né, nessas ações. Agora é Lula. Pronto, ok. Primeiro, ouvi com muita preocupação sobre a questão do edital ter contemplado a animação, né, o segundo edital, né, e ter apenas entrado 2 projetos e acredito que pela feitura do projeto não passou, né, então foi preocupante para mim ouvir isso, eu não sabia. E eu próprio não pude participar, nem as pessoas que trabalham comigo, porque nós estávamos dentro do FIC. Então tinha que ter todo outro tipo de burocracia que nós não poderíamos participar. No entanto, peço encarecidamente, né, tanto à Prefeitura quanto ao Governo do Estado, que continuem acreditando. Eu percebi agora, no começo do ano, a partir dessas reuniões que houve com a SAV, que em Natal e Grande Natal nós temos sim uma boa quantidade de animadores, de pessoas que trabalham com animação. Falta reuniões de elaboração de projeto e elaboração de prestação de contas, que a gente vê um bicho de 7 cabeças, mas não é, né? não é difícil, não é complicado, certo? Acreditem, né? Continuem acreditando, continuem nesse momento que tá chegando. Do mesmo jeito que era difícil para o audiovisual há 10 anos, que todo mundo sabe disso, está sendo difícil, mas peço que acreditem. Uma outra coisa é que a gente tem que agradecer muito aqui essa parceria que nós temos com o IFRN,
aqui, e inclusive lá no Bardalos também, porque, e isso, por favor, é uma sensação minha, eu como pessoa física, né, eu não estou falando em nome da associação, nem de qualquer outra entidade, mas acredito que nós deveríamos ter mais apoio dos dois poderes, né, tanto do municipal quanto do estadual. Essa reunião que nós temos aqui, eu não sei como é que está o TCP, mas poderia ter sido no TCP, temos bem mais espaço para estacionamento, para mais coisas, e assim, não vemos isso. No entanto, agradeço, eu como pessoa física, agradeço muito, né, ao menos está a presença das duas entidades ligadas à cultura. Isso é muito importante para nós também, tá certo? Era isso, acreditar e sempre em frente. Obrigado. A gente tinha encerrado as inscrições, aí o colega pediu exatamente 1 minuto. Eu acho que se a gente continuar abrindo, a gente vai se estender. Vamos ver como é que a gente... Vamos deixar eles primeiro responderem, porque isso é muita coisa para eles lembrarem de responder. Aí depois a gente passa a bola, pode ser? Gente, eu vou dar uma ordem bem chata, mas não vou conseguir não, porque já é meio-dia, eles têm que responder, a gente vai ter que ler a carta, então me desculpem, mas não vou abrir mesmo uma inscrição mais para ninguém não, porque a gente estourou todas as possibilidades de tempo. Então, por favor, gente, ainda peço que vocês sejam bem sucintos. Vou ser bem chata mesmo agora, porque a gente estourou mesmo. Não, tudo bem, tá. A gente preferiu, inclusive, fazer aqui por questão de espaço, aqui tem muito mais espaço e a parceria com o IEP. Então, por favor, responda. Bem rápido, gente. Em relação à primeira, como é que anda, né, o diálogo com os outros órgãos do próprio município, quando eu falei de entendimento, que fiz uma misturada assim, mais geral, eu falo exatamente isso. A gente não pode ser, a cultura não pode ser vítima da própria cultura, tá? Do entendimento um pouco, né, um processo assim de não atualização de certos conceitos, certos referenciais que as pessoas ainda têm. É lógico que é tudo sistêmico e a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso para não também achar que as pessoas fazem com a intenção mesmo de atrapalhar, não é isso. Mas existe sim uma transformação em curso, que a gente não sabe dizer o tempo disso para que tudo fique melhor, mas o entendimento é muito necessário. Quando a gente diz que a gente está começando a abrir uma frente muito positiva junto à controladoria, a gente está querendo dizer realmente que eles estão começando a entender que a cultura, o setor cultural, tem especificidades, tá, que não comporta-se, tá, uma análise burocrática da maneira como as leis, inclusive leis federais, tá, 8.666, não permite um monte de coisa que faz com que os editais sejam completamente mais complexos, digamos assim. Só que a gente não pode passar por isso, por cima disso. Existem normas jurídicas, sim, constitucionais, que a gente não está aqui querendo desobedecer. Leis a gente transforma e muda no legislativo. Então é muito importante. Agora mesmo, vários processos não foram pagos, alguns, essa semana eu soube, porque no estatuto de determinado proponente não era compatível o objeto com aquilo que ele realmente fez a inscrição. Então a gente tem que entender isso. Nós estamos discutindo esse corpo todo, tá, de leis e tudo, para ver se a gente consegue atualizar realmente, para que a cultura possa, o segmento cultural possa contar também, tá, com a parte jurídica mais atualizada, mais adequada, tá, ao perfil que a gente realmente precisa hoje. Então isso é muito importante. Então nem sempre a controladoria está querendo vetar nada, não é isso. A gente está conseguindo avanços fantásticos, com muita paciência, mas até eles às vezes tentam dar um avançozinho e a legislação não permite. Isso está em curso. Em relação às dificuldades, a gente não está desistindo. E eu chamo a atenção para uma coisa, gente, que é muito importante também, que as pessoas esquecem. Existe uma coisa chamada PPA, Plano Plurianual, que é mais ou menos um planejamento prévio estratégico de intenção já distribuído, mais ou menos,
que o Executivo faz, encaminha ao Legislativo para aprovação. Meu amigo, depois que está ali naquela rubrica, naquela coisa, tá, você não pode mexer muita coisa não, a não ser, aí vão transformar em pedalada, sei lá de quê. Então é muito importante, na hora de pensar o orçamento, que os setores estejam lá verificando tudo isso. É muito importante, porque o PPA é a estimativa, mais ou menos, orçamentária do que se pretende, aonde se pretende aplicar os recursos. E aí, todo ano vai se aprovando uma lei, tá, de um orçamento anual, onde o gestor público não pode tirar daqui, botar aqui, etc. Então, é muito importante verificar esse documento chamado PPA. Com o Sistema Nacional de Cultura, e aí o município fez o acordo, vai encaminhar agora o plano municipal e vai constituir o sistema municipal, vai ficar mais fácil, porque é um pacto federativo, onde a gente vai ter condições legais, tá, e políticas, tá, para discutir essas ações. Não vai haver sobreposições de ações, o Estado fazendo mais ou menos a mesma coisa do município. Não, se discute realmente qual é a prioridade pública para esses investimentos, e a coisa, eu acredito que fique melhor, tanto é que a gente milita a favor, tá certo? Então a gente precisa entender que outra coisa que eu defendo, os editais, eles precisam melhorar sim, desburocratizar sim, mas é uma forma muito interessante, tá, de permitir um pouco mais de acesso e a descentralização desses acessos, tá, para todos. É muito importante, são micros concursos. Mas e aí vai obrigar realmente as pessoas a estudarem um pouquinho daquilo que necessita. É impossível não fazer. Eu concordo plenamente que é papel do poder público dar as condições de qualificação para tudo isso. Tá certo? Já que eles estão exigindo e a legislação obriga. Então, ficar sempre atento que uma coisa são os desejos, outra coisa é o esforço que a gente faz para entender disso tudo e aí ir sim dominando isso com competências para ir contrapondo realmente a essas dificuldades todas. Eu não sei se eu respondi. O diálogo com as secretarias está realmente acontecendo também, viu? Alô? Estão ouvindo? Ótimo. Gente, é o seguinte, existe o caso do fórum do livro, eu não sei, é IBRAM, é? Pronto, eu sei que existe o consórcio, a gente está fazendo um estudo desse consórcio, é muito preliminar ainda, tá certo? Porque se existe a prerrogativa do uso desses jurídico, né, desses consórcios, a gente precisa saber como é que funciona. Então a gente está fazendo um estudo exatamente disso, de quem já conseguiu, para ver de que forma a gente pode propor, tá, ao município a gente começar com isso. Tem que ver tudo isso que a gente fala, a gente tem que verificar junto à Secretaria de Planejamento como é que está o PPA, se isso condiz, se está compatível, se não, qual o recurso, qual é a fonte, etc, etc, etc. Então, realmente, há uma intenção, sim, da gente tanto desburocratizar, como encontrar essas alternativas, tá, possíveis para que a gente possa caminhar. Tá? Obrigado. Oi. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Francisco, eu queria primeiro parabenizar todos os colegas que estão aqui, que fizeram esse esforço para vir do interior, né? Para a gente está sendo muito rico ter esse contato com outras realidades. E eu fiz parte da curadoria, né, de seleção dos filmes, e que eu posso lhe dizer que a curadoria como um todo ficou encantada com o resultado que nós obtivemos, assim. A gente teve a oportunidade de assistir algumas produções muito interessantes, né? O pessoal de São Miguel, por exemplo, encantou, né? A gente não sabia que vocês estavam com produções com essa maturidade, né? O pessoal de Mossoró também, né? Os seus filmes a gente só não colocou mais porque estavam muito longos. Mas, assim, o que eu queria lhe dizer é que, como a Kaline falou também, não desista, porque eu acho que a gente tem potencialidades impressionantes, assim, aqui no interior, né? Na capital não era diferente. Até alguns anos atrás, a qualidade técnica
era muito inferior, né? E de poucos anos para cá a gente viu uma qualificação enorme. E eu não atribuo isso somente ao valor concedido pelos editais, né? Muito pelo contrário, assim, eu acho que o que a gente tem concedido é mais um estímulo, mas ainda está longe do que a gente sabe que seria o ideal, né? Eu atribuo isso à resistência mesmo desse setor, né? E os editais realmente estão aí para isso, para democratizar, né? E eu queria também fazer uma provocação, assim, eu recebo na secretaria, na fundação, muitas ligações, né, muitas procuras de colegas que vêm tirar algumas dúvidas que às vezes são até primárias. E eu sempre reforço, gente, não se envergonhem, assim, perguntem. Tem coisas que a gente também não sabe, a gente pergunta para o pessoal da Control, para o pessoal da Procuradoria. Eu acho que esse diálogo, né, é que tem sido bastante construtivo, sabe? Agora, nesse processo que a gente está de negociação com o Fundo Setorial, né, eu tenho visto, por outro lado, muita gente que tem trazido dúvidas, né, sobre algumas questões que estão esclarecidas no edital, né? Então, eu acho que falta um pouco também essa coisa de você procurar os documentos, né, se informar, né, e procurar os órgãos responsáveis, né? Porque o aprendizado ele também é coletivo, né? Se o sistema jurídico está com falhas, né, os corpos técnicos também estão ainda um pouco engessados, é porque também estão aprendendo o dia a dia da cultura, né? E eu acho que a gente, nesse diálogo construtivo que a gente tem tido nos últimos anos, né, a gente só tem a ganhar, né? Eu acho que foi a primeira vez que a Controladoria recebeu um segmento artístico lá, né, José Nilton? Eu não me recordo de ter havido esse tipo de contato antes, não, né? E só para lembrar, a gente já tem agendado para esse ano, com a Control, as oficinas com a participação da Controladoria para esclarecimento sobre prestação de contas. Isso. Em nenhum momento a Control está recusando participar. Agora ela está lembrando quando é que a gente vai poder divulgar. Eles têm nos procurado, isso é muito bacana, inclusive, né? Muito bacana. Esse ano, José Nilton, eles já participaram, né? Todos os proponentes que foram contemplados no edital de 2014, né? Já tiveram uma reunião com Vanessa, da Control, que é a pessoa que é responsável pela prestação de contas, né? Foi um momento bem interessante, né? E, fora isso, eu queria dizer que esses momentos programados, né, não impedem que vocês tenham contatos diretos com eles. Eles estão abertos também, né, para receber qualquer dúvida. Inclusive, o posicionamento de Vanessa tem sido sempre o mesmo, né, para os proponentes. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao processo de prestação de contas, né, ou o que vocês devem fazer, né, para conduzir os editais, nos procurem, né? Que a gente pode eliminar muitos problemas bobos, né, com esse tipo de esclarecimento. Oi. Eu vou abrir aqui um espaço, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Tá. Que é essa coisa da prestação de contas, uma dificuldade que aconteceu ainda no edital de 2013 e vai repercutir agora em 2014. Sim. Existe aparentemente esse diálogo com a Control, mas eu como proponente e como pessoa que acompanhou os outros projetos, esse diálogo ele não é muito 100% positivo, no sentido de realmente estar disposto a entender as complicações e as questões referentes à produção cultural e produção audiovisual. O que acontece? Houve, o ano passado, um evento como esse, tinha um cara da Paraíba que estava aqui, ele falou uma coisa que você não estava presente e que bate muito com o que eu penso. Falta entender que toda produção cultural e audiovisual, um orçamento ele é sempre uma previsão. Quando você escreve um projeto, é uma previsão de custos.
A Ancine já tem entendimento disso. Tanto é que na Ancine, quando você envia um projeto orçado, existe uma flexibilização de modificações de até 20%, não para mais ou para menos, mas você pode mexer ali, até 20% do seu orçamento você pode fazer remanejamento, desde que você comprove que você usou para o projeto. Entendeu? O que acontece com as prestações de conta desses projetos é justamente isso. Se faz um projeto, se faz uma previsão orçamentária e, na prática, qualquer pessoa que trabalha com produção cultural, audiovisual, sabe que na hora que você vai executar o projeto, vai acontecer coisas que obrigam você a mudar uma coisa. Às vezes você ossou o tecido no valor X, na hora do vamos ver esse tecido não é mais aquele valor X. Entendeu? E aí a minha proposta é uma coisa que o pessoal lá da Paraíba já entendeu. Não tem mais ninguém da Paraíba para poder falar aqui? Que seria entender que existe essa possibilidade de flexibilização e desde que você comprove que essas alterações na rubrica, no orçamento, foram para a melhoria do projeto, que não se penalize o proponente. Entendeu? Aconteceram coisas grotescas e ainda estão acontecendo, aconteceram coisas grotescas no sentido de não entender o que é a produção audiovisual e de pedir dinheiro de volta, por exemplo, de uma rubrica que era figurante, achando que só precisava de um figurinista, achando que figurante e figurinista é a mesma coisa. Não, é nesse nível, entendeu? Então, assim, está aberto até que ponto? Está aberto para entender realmente a demanda do setor? Não está aberto, porque se tivesse aberto, parava para sentar e conversar de fato. Então, até que ponto está aberto? Então, assim, me desculpa, tá? Amizade à parte, mas a controladoria não trata os proponentes de forma adequada. E o diálogo com Vanessa não é aberto. Porque se fosse, a gente não estaria repetindo os mesmos erros de 2013, 2014 e nos projetos 2014, que demorou para... Eu fico exaltada porque a gente se debateu muito sobre isso, fomos várias vezes, aí mandava ajeitar uma coisa, íamos lá, ajeitava, aí voltava. Ah, não, perdi esse documento. Ah, foi o proponente que perdeu, a gente tinha entregado o documento, entendeu? Fica sempre na costa do documento. Entrega o documento lá e não assume a responsabilidade. Aí fica sempre o proponente como se fosse o retardado que não está conta das suas coisas, que não sabe montar os seus documentos, entendeu? Não se assume a responsabilidade do documento entregue, não se assume também a responsabilidade de tentar entender a demanda do setor. Como é que eu vou analisar uma prestação de conta e eu não sei a diferença de figurinista para figurante? Sabe? É imbecil, desculpa. Ah, Márcia, eu sou contadora. Não, mas você não está analisando meu projeto? Você não está querendo saber se eu usei o dinheiro na produção? Então você tem que entender. Me desculpa, tá? Me exaltei porque essa discursa de que a controladoria está com o diálogo aberto, ele é mais ou menos ok. Obrigada, Márcia. Por favor. Oi, Márcia. Bruninha, Então, agora, assim, como a gente está super estourado, responde isso aí, a gente vai encerrar para fazer a leitura da carta, tá, gente? Márcia, é o seguinte, em 2013, né, eu acompanhei isso bem de perto com vocês, nós fomos várias vezes à controladoria, né, eu acho que justamente foi um primeiro momento, né, em que, eu acho que Vanessa, não sei se ela já tinha tido alguma proximidade, né, com esse universo da cultura, mas realmente a gente teve algumas dificuldades com relação a esse entendimento das especificidades, como o Josanilton já até falou, né, mas eu discordo de que a gente seja fechado, né, no edital a modificação da natureza do orçamento, certo? Existe uma cláusula no edital que permite, né, que se operem modificações no projeto. Bruna, só interromper, mas é porque ela está colocando o seguinte forma, não é vocês, não é a FUNCARTA, é a controladoria. Não, eu sei, Dênia, mas a gente já teve essa conversa com o pessoal, né? E eles sabem que o nosso edital, estou falando especificamente Cine Natal, tá? Ele permite modificações ao longo da realização da produção, desde que vocês comuniquem, né? Aliás, solicitem a realização dessa modificação ao comitê gestor. A gente tem que autorizar, né?
Por quê? Porque o comitê gestor tem que entender que isso não vai alterar a natureza do projeto inicial, né? E isso já foi feito várias vezes, inclusive, né? Os projetos, por exemplo, o Goiamum operou algumas modificações, o Urbano Cine também, né? Os de 2014 certamente também terão que fazer, né? E a gente vai ter esse diálogo com vocês e acatar as modificações, sim, que a gente entende que os projetos eles são abertos, né? Eles vão acontecendo se modificando à medida que eles vão sendo realizados, né? Tá. Gente, eu vou só fazer um fechamento do seguinte. É lógico que a gente aqui não está querendo pincelar, tá, assim, deficiências históricas da máquina pública, que a gente conhece, sim, tá, esses setores burocráticos e principalmente que não tem ainda o hábito, tá certo, desse diálogo, porque culturalmente, historicamente, a máquina pública não tinha esse acesso todo, tá, esse modelo, tá, de gestão que temos agora de umas décadas para cá, tá certo? Isso pode até ser explicado, tá? Não se justificaria. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: toda essa dificuldade, tá, que a gente tem, essas deficiências de qualificação dessas pessoas que estão lá, eu não acho que isso aí seja prerrogativa só do setor tal. Eu acho que é como um todo. A gente encontra uma dificuldade de compreensão em vários setores das máquinas públicas, quando a gente vai por aí. Até porque a gente escuta algumas críticas construtivas em relação a isso em outros órgãos. Mas o seguinte, muito importante para se proteger ainda, tá, desse processo que está em transformação, observar muito a flexibilização um pouquinho da regra em si. Tá? Se pode realmente remanejar autorizado, por gentileza, enquanto a gente não tem um entendimento melhor disso, que se peça a solicitação, porque senão vai ser sim um ato, tá, de punição de alguma coisa. Se não for da Control, vai ser do Tribunal de Contas, que não tem entendimento também nenhum sobre as especificidades das áreas artísticas. Nenhum. Quando manda resolver uma coisa, a Control está subordinada aos tribunais de contas. Tá? O controlador, ele não vai jamais assinar uma coisa que desobedeça alguma resolução específica do Tribunal de Contas. Então, é uma sequência, um efeito dominó que a gente tem que observar, sim. Então, a gente está conseguindo, entre aspas, flexibilizar sem burlar lei nenhuma. Então, é importante redobrar a atenção aos critérios, tá, permitidos. Pode remanejar, sim, contanto que solicite, porque se não solicitar, se um dá um aval, o outro, numa outra instância, não vai dar o aval. E aí começa esse processo. Eu entendo profundamente o que você está colocando, que a gente vivencia isso, não só com esses processos de audiovisual, e dos outros também. Agora, eu chamo a atenção mais uma vez, enquanto a gente não tiver ainda essas mudanças sérias, tá? É muito importante observar os critérios que são postos no edital, tá certo? Vai evitar muita coisa. Obrigado. Outra coisa que eu queria frisar, gente, a gente estava falando ontem, né, quando a gente estava fechando as resoluções, a necessidade de qualificação, né? E eu acredito que a gente, como cadeia produtiva, possa também solicitar, né, além dessa aproximação, esse diálogo que a gente tem procurado ter com eles, uma capacitação. Então, por que não pedir, né, para o setor público oferecer capacitação para essas pessoas da controladoria, por exemplo, né? Josenilton está me dizendo aqui que já foi até solicitado, né? Mas eu acho que a cadeia produtiva também pode pressionar nesse sentido, né? Que a gente tenha, sei lá, pelo menos uma pessoa dentro da controladoria, uma pessoa dentro da procuradoria que tenha proximidade com a linguagem, né? Eu acho que a gente deve solicitar isso, né? E Vanessa, na carteira. Ótimo, perfeito. Olha, agora no final do ano a gente ia realizar um seminário, a gente infelizmente não conseguiu ainda, né? Mas eu insisto que a gente tem que tentar, como a gente, né, se organizou para fazer isso aqui, né, da forma que foi possível, realizar um diálogo, né, com a controladoria, procuradoria, né, e cadeia produtiva,
se aproximar também de outros segmentos, por exemplo, de outros elementos da cadeia produtiva, como, por exemplo, as produtoras, né? A gente tem tido vários problemas, né, durante os editais por falta de diálogo com esses outros elementos da cadeia, né? Porque só reforçando aí, a gente entende, a gente concorda, a gente quer, mas aí também o outro lado também tem que estar disponível, né? Mas a gente tem que insistir, como o Kaline falou, que ficaram lá plantados, né? A gente tem que insistir. Eu estou falando agora com cadeia produtiva também, entendeu? Porque não é de uma hora para outra. Não, só para fechar, né? Não é de uma hora para outra que a gente muda uma cultura, certo? A Paraíba e Pernambuco estão aí, né, com uma realidade diferente, mas eles estão há décadas engajados, né, lutando pelo que eles estão conseguindo hoje, certo? Então, assim, eu acho que cabe a nós todos, né, protagonistas do campo do audiovisual e da cultura, continuarmos com o fôlego para lutar por essas demandas, certo? E transformar essa cultura. Isso vai ser lento mesmo, né? E é isso, gente. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder ter construído esse fórum junto com todos os colegas. Nós é que agradecemos a presença de Bruna Redson e Josenildo Tavares, representando. Muito obrigado. Não vou falar mais nada.